Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, editor do site da Info, e tenho aqui ao meu lado o Cauã Taborda. E aí pessoal, tudo bem? O homem dos reviews, e hoje um convidado especial, Gustavo Mansur, que é o Head de Mobile da Abril. Olá, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui. A honra é nossa. Os confetes. No som e no áudio e no vídeo, Carlos Eduardo Silva, o Cadu, e acompanhando a gente nas redes sociais, Marcelo Venceslau. E aí pessoal, tudo bom? Lembrando que quem nos acompanha ao vivo pode nos interromper, enviar perguntas. O Marcelo vai transmiti-las para a gente Na hora. discute aqui. Pessoal, vou abrir os trabalhos com a notícia que parece ter sido a de maior impacto essa semana, que foram os resultados trimestrais da Apple. Mais uma vez, a Apple teve um faturamento muito grande e um lucro muito alto. São aí 9 bilhões de dólares em lucro. No entanto, é um lucro que, se você comparar com o mesmo período do ano passado, ele cai um pouquinho. No passado eram 11 bilhões, esse ano são apenas, entre aspas, 9 bilhões. Quer dizer, a margem da Apple está caindo mesmo. Assim, embora ainda seja uma empresa incrível, um fenômeno ainda, ela tem uma redução de margem. E eu estava dando uma fuçada nas notícias ontem, e o que se comenta, que é mais surpreendente, é que essa queda de margem está concentrada no iPhone, que é o produto de maior sucesso da Apple. E isso é curioso, né? Porque o iPhone, ele basicamente no mundo inteiro, ele continua sendo vendido pelo mesmo preço, né? O iPad, se você for ver, ele teve uma redução de preço. O iPhone não, ele está ali na mesma faixa de preço no mundo inteiro, né? E aí, o que aconteceu? Por que os caras tiveram uma queda, a margem deles que era de 50% foi para 37, acho que 0,5, uma coisa assim. Que ainda é uma margem muito alta, mas não é aquilo que eles tinham. E isso está concentrado no iPhone porque o preço dos componentes subiu muito nesses últimos 3 anos e eles não repassaram isso para o preço do aparelho, né? Então eles reduziram a margem ali. Mas também tem a coisa, acho que a Apple, eu não sei, mas eu sinto que as pessoas perderam um pouco da... Ela está perdendo todo mundo fala muito disso, brilho, né? O ritmo. Né? Eu acho que tem outra coisa também, que além disso tudo, que é verdade absoluta, mas a Apple está gastando muito dinheiro nos últimos 2, 3 anos. Está investindo em novos parques, tem novos parques para inaugurar ainda, então a Apple está investindo muito na sua capacidade instalada, né? Então, a obra lá deles, lá super sede deles, parece a obra de Copa do Mundo, né? A nova fábrica nos Estados Unidos que eles vão ter, então eles estão gastando muito dinheiro, coisa que eles não estavam 2, 3 anos atrás. O volume de gasto não era tão grande. Quando você olha os números, o faturamento ele cresce de um ano para o outro, ele continua crescendo. Mas é o que o Gustavo falou, a margem ela diminuiu, já não se ganha Eles estão lucrando menos. Uma das análises mostra que, ao contrário do que foi ali 2007, 2008, quando ela nadava de braçada com o iPhone, não tinham rivais à altura, e um pouco depois, talvez com o iPad tenha se reproduzido isso de alguma forma, há hoje muitos competidores competentes, com produtos interessantes, ela já não pode ditar os preços como gostaria. E também ela sofreu, do ponto de vista da produção ali, vários impactos negativos. A alta demanda por esses produtos fez os componentes subirem e também houve uma necessidade de qualificar os fornecedores, né? Todas aquelas acusações de uso de trabalho infantil, suicídio na Foxconn, tudo Eles isso. pagaram um preço muito alto pela produção China, o custo China barato e tal, para eles custou então, muito alto. Se você muda para um outro patamar de custo... Você vai pagar por isso, né? Eu ia comentar que ontem também tinha, na esteira desses anúncios, do anúncio lá do Tim Cook de resultados e tal, tinha muita gente comentando que no meio dos anúncios, ele falou sobre distribuição de lucros para os acionistas e tal, e no meio dessas informações, principalmente essa informação de distribuição de lucro, ela dava indícios de uma empresa que começa a entrar eles tinham até um nome para isso, é um modus de empresa de tecnologia que reconhece que chegou num ponto limite. Assim, os analistas de mercados começavam a dizer, olha, a forma como eles distribuíram lucro é uma forma que dá sinais de que, olha,
a gente vai fazer uma distribuição maior de lucros porque não adianta a gente reter esse dinheiro com a gente, porque a gente num cenário de curto prazo, a gente não vai conseguir promover uma grande inovação. Então vamos fazer uma distribuição, que é uma coisa que eles comentavam até que o Bill Gates, na época dos auros da Microsoft, ele segurava muito isso, porque ele dizia, não, eu prefiro que o dinheiro fique aqui com a gente, que a gente investe melhor que o acionista. E são sinais de coisas que já se vinham comentando, por exemplo, da Apple, do próprio iOS. Esse é um sistema operacional que ele tem uma lógica ainda muito antiga e vieram grandes inovações do próprio Android. O Windows Phone fez uma grande inovação também, ainda que a gente possa discutir se ele é um sucesso ou não, mas a renovação tem sido muito mais lenta e muito mais difícil ali, né? Agora, é um movimento, eu sei que a Apple fica numa situação assim que ela é questionada e tal, mas é um movimento mais ou menos esperado, né? O espaço, a vantagem que ela lançou ali em 2007, 2008, teve um momento ali, por exemplo, que ela tinha, sei lá, 70% do mercado de tablets, 80% do mercado. Não dá para manter esse... É uma pressão de quem está na liderança, né? Não dá para você manter essa vantagem por tempo demais, né? E também a curva de obsolescência dos aparelhos. Você não consegue fazer uma inovação sensacional a cada 6 meses, né? Mas acho que a expectativa em torno que a própria Apple criou em torno dela, criou uma pressão muito grande, né? E é uma coisa complicada, né? Porque ainda é uma empresa que é muito inovadora, mas quando mais inovador você é, mais se cobra de você a inovação. Sim. E isso impacta nos resultados, né? Fala. E é complicado para eles também que eles não produzem o que eles vendem, que é hardware, né? A Apple não fabrica hardware, então ela depende de outros fornecedores para montar. Ela monta o hardware, faz todo aquele misticismo em volta do produto dela, embarca o software e vende. Então quando o Samsung começa a enfrentar a Apple de igual para igual nos mercados de tablet e smartphone, por exemplo, há problema no repasse desses componentes. A Samsung, que fabrica tudo do início ao fim, começa a achar não tão interessante vender o seu processador, um Exynos, por exemplo, para a Apple. Então começa a relação a ficar mais entroncada e um pouco mais complicada, né? Essa história do frenemy, que eles são inimigos, mas interdependentes, né? Então é uma situação mais difícil, e como ela é o top player mesmo, né, que vocês já falaram, é atrás dela que todo mundo vai ter que bater, né? Então a analista que diz que ela sobreviveu por muito tempo na frente, mais do que deveria até, né? Que ela está crescendo há muito tempo e já era para estar encolhendo já, né? Que agora que a gente começou a sentir isso, né? Tem gente que defende, por exemplo, que a Apple deveria... Tem gente, o ex-presidente da Apple defendeu isso, que ela deveria lançar o iPhone Lite para poder crescer em mercados emergentes. Porque nos grandes mercados ela já tem ali um market share muito elevado. Não tem mais para onde ir, né? No Brasil, por exemplo, não chega a 1%. O universo de smartphones, o iPhone, a representação. É muito caro no Brasil, né? Apesar de eles terem feito uma fábrica aqui. Eu acho que também... O que provavelmente a gente vive é exatamente essa cobrança de esperar que eles não mantivessem o ritmo. Não existe como manter aquele ritmo. O que está acontecendo agora com a Apple é absolutamente normal, mas não deixa de ser interessante você ver um momento que acho que pouca gente... Não, isso nunca vai acontecer. A Apple nunca vai... Acontece, é normal, é isso mesmo. Talvez ela volte a ter um novo ciclo, né? Vamos ver. Aí vamos sentir, aí é que realmente a gente vai entender quão falta o Steve Jobs faz. O Marcelo tem uma pergunta do... O Braulio Ribeiro está perguntando aqui se vocês acham que a Apple vai virar como... Vai acontecer com a Apple a mesma coisa que aconteceu com a Nokia, que era uma empresa muito grande, tinha vários aparelhos, era detentora no mercado de smartphones numa época e depois perdeu relevância e hoje está tentando voltar com a força que ele tinha. Vocês acham que a Apple vai seguir esse mesmo caminho da Nokia? O mesmo caminho, eu acho definitivamente não. Assim. A Apple pode enfrentar problemas por motivos completamente diferentes. Só a grande diferença entre a Apple e a Nokia é que a Nokia, nos momentos auges dele, eles tinham um parque de aparelhos e uma diversidade de soluções que era totalmente fragmentada já ali na própria Nokia. A Apple ainda é uma empresa que fez um ambiente muito bem fechado dentro dela, então ela provavelmente não vai deixar de ter os usuários fiéis dela. O que deve acontecer é que tem muita gente que não é tão apegado ao... O iPhone ele abarcou uma quantidade de usuários gigantescos. E dessa margem você tem ali uma gordura de uma fatia grande de pessoas que fica ali entre... Pô, estou usando um iPhone hoje, mas é sensível a, quem sabe, experimentar um Galaxy S4, que é um tremendo de um aparelho também e tal. Então você tem essa margem aí.
Você ia falar... Não é mesmo que a Apple é mais diversa que a Nokia, né? Então ela pode começar a ir não muito bem em smartphone e tablet por causa da concorrência, perder um pouco da fatia que tem, mas vai continuar indo bem, né? Mas ela pode dar um sacode em até Mac 2007 ainda, não né? existia esse mercado para a Apple, né? Era uma grande companhia, Exato. não fazia smartphone. Ela inventou esse mercado. Ela inventou esse maneira, mercado, sim. E foi isso, inclusive, que ajudou que a Nokia entrasse no declínio que ela entrou, porque a Nokia não estava pronta e a Apple antecipou o movimento. É, verdade. Pessoal, passar aqui para o tema número 2 da nossa discussão, que é a estreia do 4G na cidade de São Paulo. Já havia algumas estreias pontuais de 4G em Recife, por exemplo, a gente teve algumas semanas. Hoje, a Claro anunciou que já há uma rede de operação na cidade de São Paulo. Quem quiser, quem for às lojas da Claro já pode comprar um plano. E também a Oi fez um anúncio similar no Rio de Janeiro. Os preços ainda são bastante caros. Por exemplo, a Oi oferece, o plano dela começa em R$ 98,00, não é alto. Mas uma franquia de 2 GB. Então, 2 GB no 4G... No 4G não dá para muita coisa. Não dá para nada. Assim, na prática ali, quem quiser ter um 4G para navegar legal vai gastar uns R$400 por mês. Que é um valor elevado. De qualquer forma, é uma boa notícia para um país que tem uma infraestrutura de banda larga modesta como o Brasil, não? E que o 3G não funciona direito também. Eu acho que a grande vantagem... Eu estava conversando há um tempo atrás com o responsável na O2 Telefônica de Londres, que fez a implementação de 4G, planejando na época para as Olimpíadas de Londres. E ele falava que para o usuário de mobile, assim, a real percepção do 4G nos smartphones não era muito diferente do 3G. E aí eu ficava falando, isso é porque você está em Londres, é porque no Brasil vai ter. Mas aí ele falava, isso é porque o 3G, num ambiente muito congestionado, ele não é o 3G. Se o 3G fosse o 3G, o usuário não ia perceber, não tem um ganho gigantesco ali, alguma coisa em vídeo e tal, mas um 3G performando super bem, você consegue assistir vídeos, streaming, as coisas que são mais complexas no smartphone. Eu não estou falando do usuário que usa o modem ali no computador e que depende daquilo como banda larga dele. Mas usa o mobile de fato, para o cara ver um mapa no trânsito. Os mobile de fato, a gente ainda não tem aplicações no mobile, nos smartphones, que você diga, putz, isso vai... Mas é claro que quem tiver um aparelho 4G adotar a Claro ou a Oi nesse primeiro momento, ele vai estar sozinho, né? Então esse vai ser um afortunado, esse sujeito. É uma Ferrari com a Castelo Livre, exatamente, assim, né? Você pode pisar no... Eu quero ser esse cara amanhã, porque realmente aqui em São Paulo... Nós pedimos, o Infolab pediu um chip 4G da Claro para começar a fazer os testes aqui na cidade de São Paulo. Um pouco antes, o Luiz, que é o engenheiro-chefe do Infolab, foi a Campos do Jordão conhecer como estava sendo implementada a rede 4G da Claro e testá-la. O teste foi espetacular, foi excelente. Atingiu ali 23, 24 Mbps. Que é a velocidade da Castelo vazia, né? Isso provavelmente na medida que tiver mais usuários e tal, essa velocidade vai cair, mas ainda assim vai ser muito alta. Quase 7 megabits de upload, então era uma velocidade muito boa. Evidentemente, ele estava praticamente sozinho naquele link testando. Quando a gente tiver um número grande de usuários, é que a gente vai ver se a rede está preparada ou não. O que a gente viveu com o 3G foi uma experiência muito negativa, né? O 3G, acho que o nível de satisfação dos usuários é muito elevado, né? Até hoje, com um HSPA+, é difícil você estar em uma zona que realmente você tenha sinal HSPA+. Você sempre está conectando com o 3G capenga ou com o Edge. Então, mesmo em São Paulo, que tem muita antena, tem grande área de cobertura. Eu estou tentando lembrar da época quando o 3G lançou. Teve uma frustração mesmo naquele momento, porque eu acho que o número... Talvez tenha sido porque a oferta, o crescimento do uso foi muito rápido em relação ao que as operadoras se prepararam em termos de demanda. Então, muito rápido aqui em São Paulo, o 3G estava congestionado. Mas casou com o momento da economia também, de ascensão de uma nova classe média, a compra de smartphones. Muitas famílias tinham no smartphone o primeiro dispositivo de acesso à internet, né? Isso se vendeu muito plano de dados. No momento que o 3G no Brasil foi lançado menos para smartphones e muito mais como, olha, agora nós, as operadoras de telefonia móvel, entramos no business de banda larga, né, que era uma banda larga entre aspas, né, porque ela não era realmente larga. Então vendeu-se, e os modems eram muito baratos e os planos eram muito vantajosos quando vocês comparavam as operadoras de cabo.
Então se vendeu muito, aquilo sobrecarregou a rede 3G muito rápido. Foi um overbooking de banda larga. Isso eu acho que não deve acontecer no 4G, porque já existe o 3G. Então, a diferença do não tinha nada para o 3G, agora você vai do 3G para o 4G, provavelmente você vai ter uma corrida mais lenta e pode ser que as operadoras consigam sustentar essa situação mais... Agora, veja, na medida em que entraram muitos usuários no 3G, também entrou muita receita para as operadoras, né? Porque elas tinham muitos clientes. Poderiam ter planejado ali uma expansão da rede. Eu sei que as operadoras têm muitas queixas que são válidas. É verdade que a lei de antenas é muito ruim, é verdade que os impostos são elevados. O custo dessas licenças de 3G e de 4G são milionários no Brasil. São muito elevados. Isso, mas elas ganham muito dinheiro também. Dinheiro. Não é que o negócio, qualquer analista de mercado de telecom que fizer a conta na ponta do lápis vai ver que a conta fecha ainda com os bilhões que eles têm que pagar pelas frequências. Então, assim, é claro que telecom para as operadoras é um grande negócio. Uma conta de celular de um usuário que não precisa ser um hard user, mas não é difícil gastar R$200 no Exato, celular. Se você depende de um smartphone para as tarefas mais simples, que é acesso a redes sociais e navegação de GPS, por exemplo, você precisa de um plano ilimitado hoje. E o preço é caríssimo. É claro que a gente fala isso aqui como se fosse a conta, não é exatamente uma conta de padaria, né? A conta é mais complexa que isso. Na época do 3G, as operadoras no Brasil, elas tomaram dívidas, porque elas trabalham com fluxo de caixa, é complicado. Mas elas tomaram dívidas para poder fazer a implementação de 3G dentro do que o governo obrigava de número de antenas e tal. E aí, provavelmente, muitas delas não fizeram o segundo passo, que é continuar o investimento, porque a rede tinha que continuar crescendo. Elas implementaram, gastaram dinheiro se endividaram para fazer as licenças, recuperaram isso e aí é que elas foram começar a investir na rede. Nesse meio tempo se vendeu... Mais do que devia, né? Mais do que devia. Não, mas veja, a Anatel chegou a proibir as vendas, né, de planos 3G durante um bom tempo. A nossa crítica é que a Anatel demorou demais para fazer essa investigação e fazer intervenções, né? Se ela estivesse fazendo intervenções pontuais, né, ao longo de todo o processo, provavelmente você não estaria no estado que está hoje. Se você tem uma cobrança maior ali, uma fiscalização maior, acho que nesse sentido a analogia com as estradas é boa, assim, porque quando você paga um pedágio, você não quer um buraco na rodovia. Então, e tem leis fortes para que esteja uma fiscalização em cima dessas rodovias que são terceirizadas, né, que é a concessão. Então, acho que por que não aplicar isso, por que não foi feito isso, né, desde o início com as teles? Por que deixar essa situação acontecer? Eu acho que isso que hoje a gente vê a Anatel trabalhando é até irônico, porque o que era a Anatel 4 anos atrás? A gente não viu uma notícia com a Anatel. O papel da agência deveria ser exatamente fiscalizar essas empresas que têm as licenças. Né? Agora, a gente está num momento assim, bem incipiente do 4G no Brasil. Ele estreia com uma série de limitações. Por exemplo, a maior parte dos dispositivos no mercado não suportam esse padrão LTE, né? Por exemplo, um novíssimo iPhone 5, né? O cara que gastou lá R$2.000 no seu iPhone 5. Isso não vai ter solução. Ele não pode tem solução à vista para isso. Ele não pode navegar numa Exato, rede dessa. Provavelmente não terá solução tão rápida, porque se a gente for parar para pensar com o nosso universo minúsculo de iPhones por aqui, a Apple não vai gastar mais dinheiro para colocar um chip específico. Também os iPads também não. Eu acho que o iPad 3, esse iPad essa última geração aí que já tem o plug de 8 pinos, também não também funciona é uma questão é uma questão técnica da frequência que o Brasil escolheu, que é diferente. Então, assim, tem que ter o fabricante tem que ter os componentes e o hardware do equipamento disponível para a frequência brasileira, que não é a mesma frequência, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso é normal, aos poucos os fabricantes vão se adequando a isso, mas uma Apple provavelmente vai fazer uma conta de quantos iPhones ela vende aqui e qual é o custo porque ela não vai fazer um iPhone só para o Brasil. Ela não tem isso. Uma Samsung, uma LG e tal, eles têm esse hábito de fazer uma leva de aparelhos para diferentes regiões. A Apple não tem essa tradição, né? A Samsung está usando isso, inclusive, no seu marketing, né? Ela está dizendo, mesmo se você comprar um S4 nos Estados Unidos, você poderá usá-lo no 4G
do Brasil, porque é quadriband, etc e tal. Ela tem explorado isso. Vocês lembram que quando começou o 3G no Brasil, a gente tinha que ter esse cuidado. Quando ia lá para fora e comprava um telefone, você tinha que perguntar para o sujeito se, por exemplo, se ele tinha frequência 2.100, se você era... E o 3G no Brasil tinha diferentes frequências por diferentes operadoras. Não era CDMA. Então, também, você tinha que fazer... para o 4G provavelmente não vai ser assim, né? Porque hoje em dia os aparelhos já saem com todas as frequências possíveis, mas a gente abriu um cenário meio de exceção aqui no Brasil. A Claro, por exemplo, ao fazer o anúncio da estreia do 4G, ela colocou ali em oferta alguns aparelhos. Então tá aqui o Lumia 820, o Razer HD, e tá ali no material deles o Galaxy S3 e o Galaxy S4. E, além de um modem da Huawei que suporta isso. Se você for ver, é uma oferta pequena, mas é uma oferta já sólida. Você vê, tem vários fabricantes diferentes, sistemas diferentes e abordagens diferentes. Dá para o cara escolher, aqui, né? E não vai ter tão cedo, né? Agora, mas dá para o cara escolher entre uma cartela boa até já. Para o início, até acho que já é um número grande. Eu acho que o mais interessante aqui poderia ser mesmo para os usuários de desktops, de notebooks e tal. Mas com um modem com R$ 98 e 2 GB... não dá para um desktop. Né? Então, essa oferta inicial ela é desinteressante para provavelmente onde eles teriam o maior mercado, que foi o grande mercado do início do 3G. Tem, eu acho, um pouco a ideia de querer sair na frente rapidamente. Sempre, né? Eu quero me posicionar, as operadoras... dizer, da imagem na frente das demais e tal. Porque acho que ainda as coisas não estão totalmente estruturadas. Uma questão para o usuário desktop, por exemplo, é saber a área de cobertura. Eu acho legal ter um modem 4G, porque além de eu ter a minha internet em casa com uma boa velocidade, eu tenho mobilidade com ela, né? Eu vou para o trabalho, eu vou visitar um cliente, eu posso levar ali a minha conexão. Agora, se eu moro num bairro que não está na cobertura do 4G, então se o 4G está lá na Berrini, na Paulista, e eu moro no Butantã, aí já não funciona, né? E essa é uma questão complicada de aferir, porque... normalmente eles delimitam a cobertura pelo município. Então, São Paulo é um município coberto. Para você descobrir se a sua zona ali está numa nuvem que não tem uma cobertura de 4G, você vai ter muitas e muitas e muitas horas de call center para resolver e conseguir descobrir se de fato ela tem ou não. Vai precisar de muita paciência para isso acontecer. Porque esses dados não são tão claros. Por exemplo, a gente sempre tentou batalhar o porquê das ilhas sem conexão em São Paulo. Todo mundo aqui já presenciou, você está com uma conexão, dá 3 passos, perde essa conexão. Porque às vezes tem uma interferência de alguma coisa, a antena não chega, ou chega até aquele ponto determinado. E elas não revelam isso não é aberto, né? Você não consegue saber tão fácil se o seu bairro, por exemplo, tem cobertura ou não. Coisa que você faz com a NET, Speed, Virtua, Jato, qualquer outra empresa de banda larga. Você sabe se está passando o cabeamento deles ali ou não, né? Quando você vai tentar contratar o serviço. Com o 4G, isso ainda não é muito claro. O que tem de reclamação na Anatel e de usuário que compra o serviço... chega em casa funciona. E não tem, aí ele com a cabo isso não funciona. Isso vai acontecer muito com 4G nesse início. Muito bem. Vamos... São Paulo, Rio, Recife, aos pouquinhos o 4G vai se espalhando. E aí, naturalmente, com mais ofertas, tende a haver maior competição e os preços vão ficando mais razoáveis, né? A ideia de você ter uma internet móvel, que você não precisa assinar o cabo, é muito interessante, né? E aí o cabo ele tem que se posicionar em outro segmento, né? Talvez como faz o Google Fiber nos Estados Unidos, né? Que tem ali, oferece em alguns lugares 1 gigabit. É interessante uma conexão pensar fabulosa, né? Se a internet, se o 4G se organizar e tiver uma infraestrutura e tornar-se um produto interessante pelo preço, né? Como vai ficar as operadoras de cabo, né? Elas vão ter que reinventar o business dela, né? Rechear de serviços, né? Como a NET faz, provavelmente. Fazer conteúdo de vídeo on demand e tal. As operadoras que entregam fibra ótica na casa das pessoas, elas conseguem entregar velocidades fabulosas, né? Do tipo... Mas essa é uma outra questão interessante. Para um usuário normal, assim, existem corporações que contratam isso e distribuem para são diversos usuários, mas para um usuário doméstico, assim, ele precisa... existe um limite ali, provavelmente, sei lá, 10, 20... Qual é a sensibilidade? Putz,
50 mega. O que um usuário normal pode precisar de 50 mega? Eu acho que é necessário em streaming de vídeo, por exemplo, a cartela do Netflix em Full HD ainda é muito limitada no Brasil. Mas conforme ela for expandindo, quanto mais banda você tem para trabalhar ali na hora, melhora a sua situação de streaming, né? Ou para quem joga, por exemplo, online, para quem está na PSN ou jogando online com os amigos. Quanto mais banda, melhor. Você reduz ali a sua latência, né, o seu ping, que é o que engasga o jogo, por exemplo. Mas para o download, 10 mega, 20 mega, já te cobre 99,9% das situações. E-mail e acessar o Facebook. Não, eu já considero que esse usuário, o normal de que manda e-mail, acessa o Facebook, eles contentam 5 mega para ele e tá ok. Né? O usuário de 10 mega já é um usuário que consome multimídia, né? Se a gente pensar para frente... Estou se disseminando muito fortemente. Então, se a gente pensar para frente com TV conectada, por exemplo, que aí você vê o real sentido, né, de consumir esse streaming. Mas com 10 mega você consegue assistir, consumir um Netflix, um Apple TV, mas à medida que foi entrando com na alta, HD, claro. Foi entrando na alta definição. É verdade. Aí vai aumentando a necessidade. E tem aquela história de os 10 mega nunca serem 10 mega, né? Eles são ali quase 10, verdade. 8. Então, isso aqui em São Paulo. Quando vai indo para mais pro interior, isso tende a se agravar mais ainda, né? Isso é terrível, porque você tem que contratar... Daqui a pouco você vai contratar 50 mega para receber 10. Então, mas... Eu quero 10, mas eu pago por 50. As regras da Anatel diziam isso, assim, que você contratava 50 mega e aí no contrato... Podia te entregar... Ela tinha que entregar só 10% a operadora. É isso, então. Mudaram essa regra. A Anatel fez um cronograma ali e escalonou para, sei lá, acho que em 2015 tem que ser 80%. Até 2015 a ideia é que seja 80%. Mas 10% é uma piada, né? 10% é isso. Imagina se eu combino um salário com você e eu asseguro só 10% dessa remuneração. Os outros 90% depende se a empresa for bem, formal. A diferença é gigantesca. Você vai no restaurante, compra um prato ali, mas talvez só venha 10% do hambúrguer que você comprou, tá bom? É só as fritas. Só vem as fritas. E não todas. E um pouquinho de cebola. Pessoal, a gente estamos nos encaminhando aqui para a reta final do podcast. Quero deixar um recado super importante. Hoje é quinta-feira, a gente está gravando esse podcast ao vivo aqui às 4h30 na quinta-feira, quando a redação da Inf está fechando a edição, que chega às bancas já na próxima quinta-feira. Uma edição interessantíssima, Sabrina Sato na capa, uma edição que tem uma reportagem muito legal do nosso redator-chefe, o Juliano Barreto, discutindo ódio na internet, comportamento dos haters. Tem uma matéria também muito legal do Gustavo Poloni, que hoje mora na Alemanha, contando sobre o universo das startups por lá. Testes interessantíssimos, o Cauã participou de algum deles. Né? Tem muito produto novo no GuiaTech, inclusive o Galaxy S4, né? Você quer saber qual é a nota dele no Infolab, é na edição que você vai encontrar. Ele tirou a nota maior ou menor que o iPhone 5? Olha, eu queria deixar o suspense aí, mas eu acho que as pessoas vão se surpreender com a história. Quinta-feira que vem a gente vai fazer um podcast especial só para falar da edição. Estão todos convidados. Um abraço e até mais.